separou um outro versículo, que é a questão de Paulo, né? Paulo falou que a letra mata, mas o espírito vivifica. Isso. Ah. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, professor, rapidamente. O professor acabou de falar que Deus não teve filho. Não teve filho. Não teve filho. Mas Deus, ele considera Israel simbolicamente como filho. Não filho carnalmente, gerado através de uma mulher. Mas um povo separado, sabe, chamado Israel. É isso, né? Mas sobre a questão, sobre a letra mata, mas o espírito vivifica, professor, muitos talvez não entendem ou estão se querendo fazer desapercebido, porque existem muitas pessoas que gostam de abordar sobre esse assunto, referente muitas pessoas que estudam, procuram ter o conhecimento, buscar veracidade para não ficar enganado. Então, o que que acontece? Quando você começa a falar das palavras, dos ensinamentos que você passa a obter por uma certas pessoas, você às vezes até é julgada, dizendo que fulano tem um conhecimento, mas não é dessa forma que Deus quer. A letra mata, mas o espírito vivifica. Eu considero isso praticamente errôneo, porque, professor, o que eu quero dizer é o seguinte: o próprio Eterno, ele exortou o seu próprio povo. Ele mesmo fala assim, que o povo dele foi destruído por falta de conhecimento. O próprio Jesus também falou: examineis a Escritura, porque julgaste nela a vida eterna. Para que então existe pastores, existe teólogo, existe professores de escola bíblica? Eu acho que isso aí para mim é uma ignorância. Me desculpa, mas é a verdade. Com relação ao que você disse aí, Paulo, ao dizer tais palavras, na verdade há um aspecto daquilo que ele falou, que ele queria depreciar a Torá. É o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que ele queria dizer, com esse argumento, dizer que quem talhou em tábuas de pedra, e fez a legislação de Israel, que são ao todo 613 mandamentos, você está dando para entender, que os judeus têm que cumprir. Ele, ao dizer isso, que foi o deus da morte, Thanatos, que na mitologia grega é a personificação da morte, e na filosofia grega, através da gnose, é o demiurgo, o construtor do mundo material, aquele que tomou a prerrogativa do Deus verdadeiro e enganou os judeus. Isso você pode ver que dentro da gnose você tem um expoente mais radical chamado Marcião, que com a sua escola fundou os marcionitas. Ele exemplificava isso. Ele queria dizer, com tudo isso, que os judeus, na verdade, estavam prestando ofertas a um falso Deus, tá? Um Deus da morte, um Deus que punia e que exigia sacrifício de sangue. E que Jesus foi introduzido, o Logos, foi introduzido no mundo material para levar uma consciência mais racional. E que com isso iria levar a humanidade a uma nova era. E que nessa nova era não teria mais necessidade de prestar essas ofertas a Deus, porque o homem iria, através da gnose, elevar a sua consciência e ver que realmente Deus não precisa de tais coisas. Que o Deus que enviou Jesus é um Deus de bondade, um Deus que era diferente daquele anunciado pelas escrituras judaicas. Entendeu? Então, Thanatos, que é a personificação da morte, ele ordenou a sua lei da morte. Isso segundo o pensamento paulino, tá? Que é a legislação de Israel, a Torá. Então, por isso que ele fala que a Torá, para ele, é expurgo. Em algumas traduções da Bíblia, você vê a expressão esterco ou coisa parecida. Ou seja, ele depreciando a Torá a tal forma que ele faz uma comparação a uma coisa depreciável. Então, na verdade, é que eu quero ler aqui para você, com relação às três chaves, já falamos. Agora, com relação a isso que você tocou,
eu gostaria que eu separei aqui aquilo que realmente é o pensamento paulino, né? A escola de Paulo. Ele falou assim: replicou-lhes Jesus, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Tá? Vamos ver que pecado é esse que o Paulo de Tarso ele estava querendo dizer. Tá? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá? Então, quando ele fala, se, pois, o Filho vos libertar, libertar de quem, pessoal? De Thanatos, do demiurgo, daquela personificação da morte. Verdadeiramente sereis livres. Livres para quê? Para alcançar o mundo nominal. Essa expressão nominal vem de nous. No grego quer dizer consciência racional, quer dizer racionalidade, inteligência. Não uma inteligência qualquer, uma inteligência divina, tá? Que é equivalente ao reino dos céus. Então, você vai ver isso em João, capítulo 8, 34, 36. Então, Paulo, hermeneuticamente, explica que essa libertação significa. Porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus, te libertou da lei do pecado. Que lei do pecado era essa, pessoal? A Torá, a lei judaica, tá? Do pecado e da morte. Olha a morte aí. Você vê que Paulo ele atribui a morte como um personagem, como se fosse um indivíduo, tá? É o pecado da vida. Exatamente. Entenderam, pessoal? Que a lei do pecado é a Torá hebraica e a morte é Thanatos, ou o demiurgo, ou Satanás, como queiram, tá? Isso está na própria carta de Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 2. Tá? Agora, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Que jugo é esse, pessoal? Exatamente, da Torá, da lei dos judeus. Isso está em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Então, Cristo libertou não só os judeus, tá? Mas os gentios, porque foi chamado para fazer parte dessa nova consciência racional. Pela graça, né? Exatamente. Então, pela graça, exatamente, a consciência que ele queria colocar na cabeça de todos era a lei da graça. Então, a época da letra da lei que matava, ela passou. Tá? Então, através de Cristo Jesus, se inaugurou uma nova era, a era da lei da graça, em que a lei não mata mais. Exato. Estão dando para perceber que Paulo ele estava, na verdade, exercendo um pensamento heterodoxo. Ao dizer isso, ele estava querendo argumentar que ele era o Logos, anunciado pela filosofia platônica. Quando que no judaísmo é bem claro, o eterno, o Criador, ele é transcendental, ele não é um ser de matéria para produzir filho, tá? Porque só quem tem necessidade de deixar descendência, filho, seria seres de matéria, constituído de alguma matéria, que tem alguma forma. E o judaísmo diz que o Criador é transcendental, ele não tem forma definida. Ele não tem forma, ele está em todos os lugares. Ele não ocupa um lugar no espaço, mas é tão grande que o próprio universo está nele. Então, olha só a diferença do conceito judaico para o conceito grego. Esse Deus dos gregos, o Deus da filosofia platônica, ele tinha forma e ocupava um lugar na matéria, um lugar no espaço. E era gerador daquilo que os gregos chamam de ion téleos, que é o íon perfeito. Ele, na verdade, ele era a fonte geradora, tá? E gerou o Logos. Né? Logos é um termo que foi usado para dizer que ele estava introduzindo
o nous, que é a consciência divina. Antes do logos, era o nous. Então, complementando aqui, esse versículo, assim como os outros, provam que Paulo de Tarso inexoravelmente não cumpria a Torá, pois simplesmente cumprindo iria contra os princípios da sua própria filosofia. Talvez isso possa calar a boca dos falaciosos, ditos judeus messiânicos ou neonazarenos, que insistem em fazer de Paulo, ou Shaul Rachalia, segundo eles, um suposto cumpridor da lei hebraica. Isso não tem sentido, gente. E não adianta mudar o nome de Paulo para sustentar tal ideia absurda. Porque, na verdade, pessoal, tem um movimento, a origem desse movimento é do século XVIII para século XIX, que surgiu de uma cisão da própria Igreja Batista. Isso começou na Inglaterra, depois migrou para os Estados Unidos, no século XIX. Estavam tentando resgatar alguma origem judaica do cristianismo. E isso foi chamado de movimento do judaísmo messiânico. Tá? As pessoas confundem e pensam que aquelas pessoas são judeus, mas na verdade são protestantes de Kippah. São pastores batistas, evangélicos, que na verdade tentam e realmente estão enganando muitas pessoas com essa coisa. Eles vão lá para Israel e choram no Muro das Lamentações. E o próprio judeu, ao ver aquilo, pensam realmente que que é um judeu também. Entendeu? Olha, é um judeu que veio lá do Brasil. E não é. Entendeu? Isso tem enganado muita gente. Na verdade, não existe judaísmo messiânico, porque o judaísmo não pode ser confundido com o cristianismo, porque isso é idolatria. Isso é avodazará. Então, voltando aqui, pessoal, para os seus seguidores, Jesus personificava o logos socrático, do gnosticismo platônico, em figura de homem. Está lá em João, capítulo 1, de 1 a 14, supostamente preenchendo todos os quesitos da perfeição divina. Tá? Aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, né? Do capítulo 4, versículo 13. Para eles, Jesus foi realmente um enviado de Deus, ou seja, mais o Aion Teleios, aquele Aion de perfeição, né? Ou seja, o Deus Supremo, o Deus gerador, o primordial, Deus primordial. Introduzido no mundo material, aí você vai ver essa referência, olha, lá em a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 6, para entregar aos homens as chaves gnósticas da salvação. Você vai ver essa referência em Mateus, capítulo 16, versículo 19, que Jesus, ele nomeia e ele chama primeiro Pedro, né? E entrega estas chaves a Pedro. Que através dessas chaves, tudo aquilo que ele ligar na terra seria ligado no céu. E o que fosse ligado no céu seria ligado na terra. Você entendeu? Aí você vê a chave do gnosticismo, a chave da gnose, no Evangelho. Agora, a minha pergunta é, aí eu deixo a pergunta para quem quiser responder. Platão foi inspirado pelo Espírito Santo para dar ao mundo e o cristianismo a gnosis? Essa incrível revelação?